O varejo é um reflexo direto do comportamento do consumidor e das particularidades culturais de cada país. Empresários e empreendedores brasileiros se inspiram muito em modelos de negócio norte-americanos e procuram trazer tendências para ganhar mercado aqui no Brasil. Mas será que o Brasil e os Estados Unidos, dois mercados tão grandes, têm mais semelhanças ou diferenças? E mais, o que podemos aprender com as práticas norte-americanas para transformar o varejo brasileiro? Bom, eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos entender um pouco sobre o porquê do varejo norte-americano ser referência mundial, seja pela adoção de novas tecnologias, estratégias de personalização ou foco absoluto na experiência do cliente. E ainda descobrir o que o varejo brasileiro pode aprender com eles. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 162, Varejo Americano versus Varejo Brasileiro. O que podemos aprender? E para nos ajudar a entender melhor esse tema, nada melhor do que conversar com alguém que entende bastante do assunto. Hoje, convidamos Roberto James, especialista em comportamento de consumo e autor dos livros O Consumidor Tem Pressa, Corra com Ele ou Corra Atrás Dele e Vivendo o Varejo Americano, uma viagem no coração do consumo. Olá, Roberto, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, obrigado. É um prazer imenso estar aqui, fazendo um pouco dessa vivência do mercado americano, né? Para a gente começar, Roberto, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, o que levou você a se interessar pelo tema de varejo e essa experiência sua internacional? Show de bola, Daniel. Olha, eu sou mestre em psicologia e um aficionado por pesquisar sobre comportamento de consumo. É uma área, Daniel, que muitos poucos especialistas buscam entender. A maioria da literatura existente hoje no Brasil ela é voltada para a gestão de vendas, do marketing, como olhar o consumidor e vender mais para o consumidor, enquanto o meu olhar vem do consumidor para a loja, do consumidor para o varejo. Então, por isso eu tive esse projeto de imersão de 4 meses, né, quase 4 meses, vivendo, morando, convivendo com o consumo norte-americano, queira ou não queira. Se a gente for analisar aqui em números absolutos, alguns deles são 3, 4 vezes maior que o Brasil, outros no mínimo o dobro, né? Então, né, eles têm o dobro da frota de veículos, eles têm, poxa, quando você vai olhar, 4 vezes o número de lanchonetes, 6 vezes o número de supermercados e uma série de fatores que mostram que o consumidor americano ele é o mais apto a ser estudado para a gente entender como esse comportamento impacta diretamente no processo de escolha e de compra deles. Bem, e esse seu interesse especificamente de varejo, de onde vem? Por que o seu olhar é voltado para essa área? Olha, quando eu comecei o meu processo de mestrado e eu comecei a pesquisar e a minha temática era justamente voltada para o processo de decisão do consumidor, foi aí que eu consegui entender que quase 80% do processo de escolha, ele chega a ser, Daniel, inconsciente. São memórias, eu posso utilizar esse termo, mecânicas, que são acumuladas durante um certo tempo e elas são utilizadas pelo nosso organismo, tá? Eu vou chamar esse ecossistema aqui, mente e cérebro e tudo que gira aqui da nossa área psicológica, né? Eu vou chamar de organismo, né? Então, assim, a gente vê que, eu pude perceber que o varejo está enfrentando, de 10 anos para cá, uma concorrência muito forte do e-commerce. E a gente vê indo de lá para cá, de cá para lá. A Amazon colocando lojas físicas, as lojas físicas trabalhando no e-commerce, e onde é que fica o consumidor no meio disso tudo? E aí isso me motivou mais ainda para entender essa dinâmica que existe entre vou sair da minha casa para ir numa loja comprar, vou enfrentar fila, ou vou comprar aqui no meu computador, no meu tablet, no meu smartphone. Lembrando que, pela minha idade, eu vivi esse processo digital desde o início, Daniel, quando as pessoas tinham medo de comprar no e-commerce.
Escutava-se muito, não, vou comprar não, sei lá, vou botar meu cartão ali, não, coloco não. Hoje é uma coisa tão simples, tão natural, e por isso eu sempre tive essa paixão pelo varejo, né? Porque, queira ou não queira, você tem a indústria, que é o melhor dos mundos, o segundo melhor dos mundos é o que está entre a indústria e o varejo, que é a distribuição, centro de distribuição. Por quê? Porque esse pessoal, eles fornecem a munição, fornecem o armamento, mas quem está lá na trincheira, no dia a dia, é o lojista, é o varejista, é o balconista, é o vendedor, é o atendente. Então, o varejo é onde pulsa todo esse ecossistema que, que tem por trás uma indústria gigantesca, bilionária, né? Muito bem, muito bem. Realmente o varejo ali é quem entrega, né, o produto ou serviço para o consumidor final e é uma dinâmica extremamente complexa entender as relações de consumo e é isso que a gente vai tentar aqui agora fazer um pouquinho. Vamos começar falando um pouco sobre o varejo norte-americano. Eu pensei aqui em tentar elencar ali semelhanças e diferenças que você encontrou nessa sua experiência lá entre o varejo americano e o varejo brasileiro para a gente poder conversar um pouquinho. Você quer começar pelas semelhanças ou pelas diferenças? Não, vamos pelas semelhanças, então. Vamos começar pelas semelhanças. O que você gostaria de Olha, destacar, então, das principais semelhanças do varejo norte-americano com o varejo brasileiro? olha, o norte-americano, nós temos um percentual absoluto de pessoas que se alimentam fora de casa muito parecido com os americanos. Ou seja, o norte-americano ele se alimenta muito desde o café da manhã, almoço e janta. Então, ele geralmente faz essa alimentação fora. Nós temos um número percentual muito próximo de pessoas que se alimentam fora de casa. E isso é um ponto muito relevante para a gente entender alguns segmentos. Por que que alguns segmentos dão muito certo e outros não? Então, o varejo alimentar é algo que está bombando nos Estados Unidos, é algo que merece uma atenção muito especial. A gente viu pela mudança que vem acontecendo nos hipermercados, aquelas lojas, Daniel, de hipermercado que a gente via com tudo e agora estão sendo muito mais, o mix está se tornando muito mais voltado para a área onde ela está na sua localização com o propósito de atender o cliente. Então, a gente tem essas semelhanças, a gente está muito próximo no que tange a tecnologia utilizada na gestão de negócios. Apesar de eu pontuar que a utilização aqui no Brasil, ela chega a ser menor, mas quando a gente vai para o acesso a inovações tecnológicas, a gente está muito próximo. A gente está muito, mas muito próximo mesmo, e eu que diria que em alguns pontos a gente está equiparado ou melhor que os norte-americanos. Com relação à tecnologia, a gente percebe claramente que se havia em algum momento uma barreira, uma distância, certamente ela não existe mais. Você tem toda a razão a apontar isso. A gente acompanha todos os anos aí a NRF, que é a maior feira do varejo mundial que ocorre nos Estados Unidos, e a gente percebe que não tem mais. O que é lançado lá, ou a gente já tem aqui, ou a gente consegue adaptar e utilizar com velocidade. A tecnologia que já foi uma barreira, inclusive pelo custo de implementação, também está cada vez menor. Então a gente percebe que, sem dúvida alguma, existe essa semelhança aí de tecnologia, principalmente voltada para a gestão dos negócios. Grandes empresas que oferecem soluções de gestão aqui no Brasil também oferecem as mesmas soluções lá nos Estados Unidos, vem daqui para lá, de lá para cá. Então acho que você tem toda a razão. E quando a gente fala de semelhanças, eu gosto de falar também que a gente tem um aspecto cultural muito parecido com o norte-americano em termos de hábitos de consumo, tendências, né? Muito do que se produz lá ou do que se lança lá, rapidamente a gente adere aqui. Nossas marcas preferidas acabam tendo muita relação com os Estados Unidos, então acho que em termos de semelhança a gente está muito bem nesse sentido e isso explica o porquê que tanta empresa se inspira e traz, né, produtos e serviços baseados lá nos Estados Unidos para tentar emplacar aqui no Brasil. Com relação às diferenças, talvez seja aí algo mais desafiador, né? Entender quais são essas diferenças. O que você pode trazer para a gente? Olha, essas são muitas, tá? E eu vou começar com as negativas norte-americanas. Em termos de meios de pagamento, Daniel, a gente está, não vou dizer anos-luz, porque seria um exagero da minha parte, mas a gente está muito à frente. Eu vou citar aqui alguns exemplos. O exemplo mais primordial dele é o Pix.
Apesar de que a rede bancária extensa nos Estados Unidos, com uma concorrência muito forte, ela promove tarifas mais baixas, um acesso ao sistema bancário muito mais fácil que aqui no Brasil, o Pix equilibrou essa balança e facilitou muito essa utilização. As carteiras digitais, a utilização das carteiras digitais, Google Pay, Apple Pay, as demais, a utilização delas aqui no Brasil é quase que, assim, é uma raridade você encontrar algum estabelecimento que você não consiga fazer a aproximação. O que lá nos Estados Unidos chama-se o Tap and Go. Eles chamam, o nome completo é Tap and Go, mas é popularmente conhecido como Tap. Por quê? Porque você vai no Walmart, que é a maior rede de supermercado, uma das maiores do mundo, a maior dos Estados Unidos, não aceita uma carteira digital como a Apple Pay. Você não consegue comprar, tem que ser com cartão físico. Daniel, eu não uso mais cartão físico. Você acredita que eu só uso cartão físico quando eu vou para os Estados Unidos? Eu levo o cartão físico porque quando eu vou para lá precisa, por exemplo, locadoras, hotéis. Gente, você vai para um hotel no interior do Brasil. Estive recentemente na Bahia, na cidade de Ceabra, ali da Chapada Diamantina. Cheguei lá num hotel pequeno, simples. Cheguei lá, na aproximação, eu fiz meu pagamento, faz-se o calção, faz tudo através da aproximação. Já nos Estados Unidos isso é muito limitado. Esse é um dos pontos que eu acho que ainda precisa melhorar muito lá. É a questão do Pix e a questão dos meios de pagamento. Por outro lado, quando você vai para o sistema de transportes, aí eles ganham de lavada da gente, porque qualquer cidade dos Estados Unidos que você precisar utilizar um transporte público, é difícil você não encontrar o sistema do Tap and Go. Você não precisa andar com dinheiro no sistema público. Aqui já é complicado, você tem que comprar um cartão. Até alguns meses, até uns anos atrás, era preciso isso. Você que vai a Nova York para a NRF, né? Eu tive 2 anos seguidos na NRF. Quando você vai comprar, você vai passar 7 dias lá, você compra um cartão de metrô que sai mais barato. Eles fazem de um jeito, Daniel, que se você passar lá o seu cartão no Tap and Go e chegar aquele valor que corresponde àquele cartão de 7, você passa 7 dias utilizando e eles estornam. Isso aconteceu comigo. Eu recebi vários estornos porque eu não comprei aquele cartão que é mais barato, e você tem 7 dias de viagens à vontade pelo metrô de Nova York, mas toda a vida que eu passava, quando atingiu aquele valor que corresponde àquela gratuidade de 7 dias, os demais ele começou a estornar. Então, a gente vê algumas diferenças básicas de atendimento ao consumidor. E eu queria pontuar aqui a diferença primordial, inclusive está no meu livro, quem quiser viver no varejo americano, uma viagem no coração do consumo, é a questão da regra de horários. Então, às vezes, chega numa loja, falta 10 minutos para fechar, eles já te avisam. Olha, tem 10 minutos. Dizendo assim, ó, não vou conseguir te atender. Você não consegue comprar um tênis em 10 minutos. Tem que olhar, ver tamanho, experimentar, passar no caixa. Então, assim, a princípio, quem não está acostumado, você acaba achando que aquilo é uma certa grosseria. Mas eles são muito focados na regra. E qual é o ponto positivo disso, no caso, para o varejista? Quando você foca na regra, você consegue, vamos dizer assim, orientar, ou seja, acostumar o seu consumidor a respeitar aquelas regras. Você não tem hora extra, você não tem insatisfação dos seus funcionários, você não tem custos a mais e você consegue proteger a sua margem. Então, esse calor por vendas que o brasileiro tem a mais, de, pô, você está fechando a loja, chega uma pessoa, você não, vamos atender. Eu já trabalhei no comércio e a regra básica da empresa era, você está baixando a porta, chegou alguém, você sobe a porta, atende aquela pessoa e a regra básica era essa. Isso você tem hora extra, você tem causas trabalhistas, tem insatisfação da tua equipe. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente poderia aprender mais como americano, né, de trabalhar mais dentro desse padrão. Olha, se a minha loja abre às 10 e fecha às 10, eu tenho que fechar às 10
e cumprir todos os horários, as pessoas têm vida e por aí vai. É muito interessante, essa sua visão faz todo sentido, Roberto. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, eu fiz uma pós-graduação lá e eu tenho o costume de ir com bastante frequência, seja trabalho, seja lazer, e já conheci cidades de todas as áreas dos Estados Unidos. Acho que pelo menos ali uns 15 estados diferentes eu já passei. E o que eu vejo claramente é assim, os modelos de negócio norte-americanos são muito bons, a atenção que eles têm para a questão de regras e de cumprimento dos combinados é fantástico. E o que falta neles, na minha opinião, é um pouco do que a gente tem em excesso aqui, que é uma questão de uma flexibilidade, de uma simpatia, de um atendimento mais caloroso, de um envolvimento que naturalmente existe aqui no Brasil entre o vendedor e o consumidor, que o vendedor já quer saber o para que você quer, onde você vai usar esse produto e já te dá uma dica, uma sugestão. Então, assim, o melhor dos mundos, como você fala, para mim, é a junção, né, desses dois modelos, né, o modelo. E é por isso que o varejo brasileiro, eu sinto que ele não está distante do varejo norte-americano, porque incorporar o que eles têm de positivo está cada vez mais fácil, que é a tecnologia, são os modelos de negócio. E agora, essa característica cultural que a gente tem aqui do brasileiro é o nosso principal valor. E eu acho que é isso que a gente tem que sempre ter em mente, né? O empreendedor, o lojista que está nos ouvindo, tem que entender que o brasileiro tem o seu valor pelo jeito que a gente tem de ter um atendimento mais conectado ali com o consumidor. E essa conexão hoje talvez seja a palavra mais na moda aí para grandes pensadores de varejo. O consumidor ele quer conexão com as marcas e produtos que ele consome. E talvez a nossa característica seja mais adequada para isso do que a americana, você não acha? Não, perfeito. E a gente, pô, você rodou muito, porque eu costumo dizer que tem gente que vai para Los Angeles, Nova York, Miami e acha que conheceu os Estados Unidos. Não, cara. Você conhece os Estados Unidos quando você vai na breja, você vai nas cidades pequenas, você roda aquele. É muito parecido com o Brasil, porque são vários países. Exatamente. O Texas é muito diferente da Louisiana, que é diferente do Colorado, é realmente muito diferente. Culturalmente, forma de atender. Você vai para um outlet na Flórida, você vai para um outlet em Nevada, cara, é completamente diferente. Os supermercados. Então, assim, ele é muito, mas muito, muito mesmo. Assim, uma questão cultural imensa. New Orleans, que a gente foi, um amigo me indicou, vai lá, não passa lá, que ele conhece o Brasil, ele falava, lá é a Bahia dos Estados Unidos, você tem que ir, cara. Aí eu falei, tá bom, fui. Cara, realmente há uma diversidade tão grande quanto a gente tem aqui. E isso é importante, foi muito importante no meu estudo, porque a gente fez assim um triângulo nos Estados Unidos, né? Comecei numa ponta, subi, desci e cruzei os Estados Unidos como um todo, passando por diversas cidades, cidades com 15, 20 mil habitantes, cidades com milhões de moradores. E a gente pôde ver também que dentro dessa diversidade que você acabou de citar, como um marco cultural norte-americano, a gente pode ver também que o comércio lá, ele tem muito mais o apelo da necessidade de se ter mais viabilidade do que aqui no Brasil. O que eu quero dizer com isso? É que qualquer problema é mais fácil o norte-americano culpar o governo do que culpar o lojista. O empreendedor nos Estados Unidos ele é visto como alguém que gera emprego, que gera renda, gera receita e paga impostos. Então, assim, ele é um cara ou uma mulher, seja um empreendedor como um ser completo, ele é muito mais bem visto nos Estados Unidos, na cultura americana, do que aqui. Aqui, depois que eu voltei dessa imersão, Daniel, eu costumo dizer para todo empreendedor, eu falei, cara, se você for para os Estados Unidos, cara, você vai brilhar, porque não tem essa quantidade de impostos, essa quantidade de entraves que tentam barrar, segurar o teu negócio lá. Geralmente o pessoal começa a olhar para o teu negócio quando você já começa a bater o faturamento de milhão. E aí que eles, pô, a receita vai lá, o pessoal vai lá, e ó, como é que tá? Tá no padrão, tá assim, como é que é? Enquanto aqui não, aqui você, para começar, já é uma luta bem desigual. Você tocou num ponto importantíssimo que a gente chama de ambiente de negócios. O ambiente de negócios norte-americano ele é muito mais amigável ao empreendedor em todos os aspectos, em comparação com o Brasil.
Então, você abrir e fechar uma empresa, todo o seu processo operacional lá é mais simplificado. O Brasil tem avançado nessa agenda. A gente que acompanha aqui as regulamentações do varejo brasileiro, a gente vê que estamos num momento aí de entendimento de que há espaço para desburocratizar e simplificar processos, isso é positivo, mas a gente não é ainda como no Brasil. Um outro aspecto que tem de diferença é que lá o empreendedor, apesar de ser mais valorizado e até admirado por grande parte da população, quem comete falhas lá, a punição ocorre e é severa. Se você não recolhe imposto, se você tem alguma sonegação, se você faz algum tipo de operação ali ilegal, lá realmente existe uma punição severa e ela acontece. Aqui no Brasil, a gente sabe o tanto que a informalidade impacta o varejo, a gente sabe que aquele lojista que está seguindo as regras, ele acaba sendo muito prejudicado por uma falta de fiscalização dos órgãos para aquele varejo que não está emitindo nota ou que não está fazendo o procedimento de maneira toda legal. Então, isso também é uma outra coisa que preocupa muito e que eu acho que a gente precisa avançar aqui no Brasil. Em termos de aprendizado, assim, o que você gostaria de trazer para a gente de exemplos de negócios ou de empreendimentos que você viu lá, que você acha que talvez daria muito certo aqui, ou que eles estão fazendo uma coisa que te chamou muito a atenção em termos de modelo de negócio? Olha, Daniel, eu acho que o varejo alimentar ainda é um grande desafio, porque quando a gente fala de alimentos, quando você vai para as grandes cidades, você está muito bem servido, capitais, principalmente em grandes cidades. Mas quando você entra para o interior, isso a gente pode até tirar São Paulo da jogada, mas assim, eu sinto muita falta. Então, é muito fácil nos Estados Unidos, uma cidade de 20 mil habitantes, você encontrar lá as principais marcas, McDonald's, Burger King, Oliver Green, você vê TJ Maxx, você vê Walmart espalhado, né? Eles têm umas rodovias muito boas para se trafegar e acaba que essa facilidade promove isso, promove essa possibilidade. Mas eu acho que a gente ainda pode muito mais avançar. A gente está tendo uma mudança de comportamento das lojas de conveniência. Aqui no Brasil, as lojas de conveniência estavam muito focadas na tríade, eu chamo de a tríade do fracasso, né? É vender gelo, bebida e cigarro, né? Isso aí, lá nos Estados Unidos, tem uma loja chamada Liquor, você lembra desse? Liquor, sei lá, não. E era exclusivamente para vender isso. Dificilmente uma loja de conveniência vende cigarro, algumas até vendem, é optativo. Mas o foco deles não é isso, o foco deles é alimento, as pessoas se alimentam fora. E eu já deixo aqui a dica, inclusive para a CNDL, que, cara, as lojas de conveniência no Brasil precisam de uma atenção especial. Não tem ninguém olhando para isso. É o varejo alimentar, faz parte do varejo alimentar, e eu acho que seria importante a fomentar o crescimento desse setor, porque você tem um setor que gera empregos, que está nos melhores pontos do país, os postos de combustíveis, tem as melhores esquinas de qualquer cidade que você for, vai ter um posto de combustível ali. Então, assim, é um momento que a gente está vendo aí com a chegada da Oxxo, São Paulo, que ainda está em São Paulo, doido para ver a Oxxo crescer, mas você está vendo movimentações da MPM, da Shell Select, que lançou agora. Então, assim, você está tendo uma movimentação muito boa, o que mostra que esse mercado ainda pode avançar muito. O mercado alimentar, o varejo alimentar norte-americano é algo assim espantoso, porque ele está em tudo. E quando você fala, não sei se é muito utilizado esse termo de crossover entre lojas, esse é um outro ponto que eu achei incrível lá no varejo americano, porque eles não têm esse negócio de concorrentes, não, cara. Eles sabem, você vai numa loja da Kohl's, aí você encontra uma Sephora lá dentro. Uma loja dentro da loja, uma Sephora. E você fala, não, mas a Kohl's também vende os produtos, tanto da Sephora quanto dos... Mas, cara, tá ali. E por que que eu fui na Kohl's? Eu gosto muito de contar esse caso, porque eu precisava trocar um produto que eu comprei na Amazon. E ao contrário aqui do Brasil, que eles recolhem na sua... Correio recolhe na sua casa e não cobra tarifa, lá, se for para recolher na sua casa, eles cobram tarifa. Mas se você deixar num posto de entrega, não se cobra nada. Então eu fui na Kohl's, rodei a loja todinha, porque lá no final sempre é isso, não tinha como ser diferente. Tava lá o posto de recebimento da Amazon, foi muito simples,
sem burocracia nenhuma, estava lá com a etiqueta que eu imprimi do site, entreguei o produto, e na hora que entreguei o produto, a moça já me entregou um voucher de 20% de desconto, um cupom. E eu perguntei, mas eu tenho 20% em qualquer coisa que eu comprar aqui, qualquer coisa que você comprar na loja tem 20%, por favor. $100, $20, começa a fazer a conta, eu falei, vamos lá. Compramos um casaco para minha esposa, paguei no caixa físico, fiz questão de ir no caixa físico, e porque eu não estava acreditando no cupom, você é brasileiro, né? Essa história de cupom a gente não acredita muito e tal. E quando eu terminei o pagamento, o caixa me entregou um outro cupom dizendo, olha, você tem $10 para gastar aqui na loja quando você quiser. Agora é no período tal, era depois do Natal e antes do Ano Novo, era um período curto. Eu perguntei para ela, olha, mas vou estar em outro estado, tem algum problema? Ela falou, não, qualquer coisa dos Estados Unidos. Eu peguei aquilo, depois trouxe meu povo lá para a loja, que a gente gostou muito dessa loja. Compramos mais, saímos de lá com 5 vouchers de $10, $50. E eu perguntei de novo para a moça, se eu for numa loja e comprar um negócio de $49 e passar isso, ela passa. Você só não vai receber $1 de troco, mas passar, passa. E isso aconteceu comigo. Né? A gente foi na Kohl's, comprei só exclusivamente, estava em outro estado já, comprei exclusivamente o que dava os cupons, passou um pouquinho por causa dos impostos, e aí passei no caixa self-checkout, ou leu o QR Code, foi muito simples e intuitivo, leu o QR Code, paguei a diferença, deu uns $3, $4 de diferença, e eu peguei os $50 lá de cupom. Então, acho que isso é um ponto relevante que a gente precisa trazer para o Brasil, essa correlação entre lojas, né, e esse trabalho entre concorrentes, tudo que tem na Kohl's, a Amazon vende. Por que a Amazon ia querer que alguém fosse num concorrente, passasse lá no concorrente? Né? Você traz aí nessa sua análise várias reflexões importantes, né? A primeira é aquela questão de infraestrutura e logística no Brasil ainda deixa muito a desejar. Nos Estados Unidos, efetivamente, pequenas cidades têm uma distribuição de produtos como se fosse uma cidade grande. Aqui no Brasil é difícil. O norte-americano ele realmente investiu durante décadas num modelo de infraestrutura que funciona muito bem, multimodal, com foco realmente na velocidade, na agilidade e na capilaridade. Eles conseguem chegar em todos os lugares de maneira muito rápida, é impressionante. Aqui no Brasil, hoje em dia, nas grandes capitais, a gente tem tido assim, realmente entregas no mesmo dia ou em 2 dias. Para quem mora em capital, a gente está muito bem servido, mas a gente sabe que grande parte da população brasileira ainda mora nos interiores e a gente não tem essa infraestrutura tão boa. Outro ponto que você trouxe é essa cultura do norte-americano de fazer aquilo que eles chamam de co-branding, de juntar marcas, como você falou, concorrentes ou não. E essa cultura do cupom é impressionante. Eu também tive a minha experiência lá e ficava sempre um pouco com o pé atrás, não acreditando que era tudo aquilo mesmo, e eles são assim. E se você faz as contas, você fala assim, não é possível, eles estão tomando prejuízo. Certamente eles estão. Já ouvi muita palestra de gestor de empresa norte-americana dizendo que, na prática, pode parecer um prejuízo no curto prazo, mas existe todo um modelo ali matemático de custo de aquisição, de você virar cliente, admirar aquela loja, conhecer um estabelecimento novo, que está tudo muito bem calculado. Dificilmente aquilo é efetivamente um prejuízo para eles, na verdade faz parte de uma estratégia. Esses cupons realmente é uma febre, que não é de agora, é cultura americana, né? Aquelas revistinhas de cupom, toda vez que você compra uma coisa, você ganha um cupom para uma próxima compra. Inclusive, a gente vê que no Brasil já é assim. Tem algumas redes de farmácia aqui no Brasil, toda vez que você faz uma compra, você sai de lá com uns 3 ou 4 cupons. É isso mesmo. E a cultura da conveniência, como você falou, realmente, aqui no Brasil eu sinto que há um movimento de redefinir o papel das conveniências. Você tem toda a razão, os postos de gasolina estão sempre bem localizados, as conveniências elas estão passando aí por uma nova estratégia. A gente percebe de ter mais diversidade, de ser um local com produtos com margem de lucro maior, como você falou, cigarro, bebida e gelo, pode ter até um volume, mas a margem de lucro é super pequenininha. Então, conveniências que sejam pontos de experiência para o consumidor consumir ou comprar outros produtos. Realmente a gente tem percebido esse movimento, e eu acho que é isso mesmo, tem que se inspirar no que outros mercados estão trazendo de inovação, ver o que dá certo e aplicar.
você acha que é a grande dificuldade de se aplicar modelos norte-americanos aqui no Brasil? Porque, assim, culturalmente a gente tem semelhanças, mas a gente tem diferença, a gente está falando, e o ambiente de negócios também não é exatamente o mesmo. Você percebe que tem uma barreira, muitas vezes, de você pegar algo que lá dá certo e trazer aqui para o Brasil? Como que o empreendedor pode olhar isso? Como que ele pode adaptar para que ele tenha sucesso aqui, mesmo com um modelo de fora? Olha, eu acho muito importante, Daniel, ter os olhos fixos lá, porque lá é onde tudo acontece. E o volume é muito grande, isso faz com que as coisas apresentem resultado mais rápido. É diferente realmente aqui no Brasil. Isso se deve ao poder de compra da moeda. Lá nos Estados Unidos, quando eles entram em crise, eles incentivam o consumo. Aqui, quando a gente aumenta a inflação, a gente tenta frear o consumo, né? Eu costumo dizer, Daniel, que o consumo está para os Estados Unidos, o que o agronegócio está para o Brasil. É muita dependência. Se o agronegócio for mal, o resultado do PIB com certeza será negativo. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Então eles olham muito essa questão. Eles já entraram num patamar e eles precisam de um consumo alto. Então, qualquer problema, qualquer evidência de que vai ter crise, aí o governo tem que agir rapidamente, focando nesse ponto. E eu queria trazer também uma relação que você comentou, muito bom, na questão das farmácias. As farmácias aqui no Brasil, elas são um exemplo, tá? O setor farmacêutico é um setor altamente conectado, ainda muito, tem uma certa diferença dos Estados Unidos, que hoje está enfrentando ali algumas dificuldades, porque nos Estados Unidos a farmácia não vende só remédios, ela já vende tudo. Você entra lá, é uma mini loja, um mini mercado. Se está num centro lá de Nova York, fecha, aí você encontra roupa, você encontra... ele se adapta a cada região. Então, o setor farmacêutico lá, ele é muito focado nessa questão de venda de tudo. Tudo que você imaginar, você vai entrar numa Walgreens, você vai entrar numa CVS e você vai encontrar lá de tudo, desde produtos a serviços também. O foco deles agora é fazer serviço. A gente lembra que durante a pandemia, o Brasil tinha um sistema de entrega e de vacinação muito mais evoluído e que o governo americano pedia para as farmácias ajudarem nesse processo de vacinação, né? Porque eles não tinham um programa de vacinação tão evoluído como nós temos aqui no Brasil, e as farmácias foram um ponto-chave. Elas começaram a entender que essa parte de saúde está muito conectada e que elas podem ser um ponto ali. E aqui no Brasil também está seguindo, é muito rápido né, esse processo. O setor de farmácia está seguindo essa linha também de entregar mais do que apenas vender produtos, mais do que apenas fazer produtos de beleza. Você já encontra outros tipos de produtos, mas tudo que tiver relacionado à saúde. Então, acho muito importante a gente ver esses pontos. Essa questão das farmácias do Brasil é um tema interessante, porque não basta querer que o seu estabelecimento farmacêutico venda produtos diferenciados se a legislação não permitir, né? Então, houve um grande lobby do setor farmacêutico para autorizar que as farmácias vendessem outros tipos de produto, baseado no modelo norte-americano, trouxeram números, dados e mostraram que isso é bom para a sociedade. Então, hoje, a gente tem um exemplo de uma rede de farmácias de Minas Gerais, que é quem mais vende ração para pets no estado, é uma rede de farmácia, porque ela realmente tem uma capilaridade grande, está presente nos principais bairros, tem lojas grandes, começou a vender ração para gato e cachorro e virou maior vendedor. E aí os supermercados já estão reclamando, porque existe essa concorrência complicada. Para o consumidor é bom, é conveniente, e agora vem a contrapartida do setor dos supermercados querendo que no supermercado possa vender produtos farmacêuticos, que hoje é proibido. Então a gente sabe que tem essa questão toda do aspecto legal, não adianta a gente olhar um modelo norte-americano, querer replicar aqui, se o nosso arcabouço jurídico ainda não contempla essas permissões, mas acho que faz parte disso que a gente está falando aqui. Olhar tendências, olhar coisa que dá certo fora, trazer para o Brasil e resolver as questões de regulamentação, que não é tão simples, né? A mesma coisa dos postos de conveniência. Nem tudo que a gente gostaria pode ser vendido numa loja de conveniência em posto de gasolina, então faz parte do processo. Acho que essa visão que a gente está mostrando aqui para quem está nos ouvindo, de se inspirar em tendências
externas para fazer nosso modelo de negócio, tem um pouco dessa limitação, que às vezes é uma limitação legal, ou às vezes é uma limitação de infraestrutura. Talvez você não consiga ter ali na sua cidade o produto exato que você quer. Mas acho que esse movimento tem que ser permanente. O que mais que você entende que tem para a gente aprender com os americanos em termos de experiência do consumidor? E eu falo não só experiência dentro de loja, mas experiência de maneira geral, experiência turística, experiência em locais de entretenimento. Lá eles realmente primam muito por esse olhar de oferecer uma boa experiência para o consumidor. Dá para adaptar isso aqui para a realidade brasileira? Olha, perfeita a sua colocação, Danilo, porque para qualquer evento que você vai, eu tenho frequentado muitos eventos de varejo nos Estados Unidos. O foco central de qualquer debate é a experiência do consumidor. O que eu trago nos meus livros como a jornada. Porque se você limitar a experiência do consumidor ao entrar dentro da sua loja e ao sair da sua loja, você não vai ter uma ideia completa do que aquele consumidor está passando ou se ele realmente saiu satisfeito ou não. Então a jornada ela começa quando ele acorda, do que ele está recebendo. Eu tenho diversos exemplos que eu fico impressionado quando em 2012, 2013, o WhatsApp já estava começando a ficar muito popular aqui no Brasil, e eu questionava as empresas, mas você ainda não vende pelo WhatsApp? Eu acho incrível ver algumas empresas não vendendo ainda pelo WhatsApp. Quando, por exemplo, no meu celular eu recebo toda semana SMS de farmácias. Não vou dizer aqui o nome das redes, mas fica a dica para o empreendedor. Hoje você tem uma forma de se conectar melhor com o seu consumidor, que não é o outdoor. O outdoor é muito bom, mas você tem uma métrica mais apurada de você utilizar as redes sociais, você utilizar o WhatsApp ou outras ferramentas de chat. E você tem uma possibilidade de você olhar mais para o consumidor. Isso é muito forte nos Estados Unidos, com os programas de fidelidade. Hoje, eu participei de um painel muito interessante lá, falando sobre a história dos programas de fidelidade, que começaram nas companhias aéreas, e hoje as companhias aéreas estão ultrapassadas nos seus programas de fidelidade. O varejista, tanto americano como brasileiro, aprendeu que um programa de fidelidade, ele ajuda a criar esse laço. Não se trata só, Daniel, de dar um brinde, de dar algo, de dar um cashback. Não, se trata de você ter um relacionamento com o seu cliente. Esse tem que ser o foco principal. Você vende? Não, eu não vendo. Eu tenho um relacionamento com os meus clientes. Então, hoje eu estou vendendo X, amanhã eu posso estar vendendo Y, não importa. O cliente é meu, o cliente está no meu ambiente. O cliente entra aqui. Então, hoje na minha farmácia eu vendo isso, amanhã, quando liberar a vender produto A ou produto B, eu vou ter o cliente do produto A ou produto B, porque eu já conheço esse cliente. Mas será que a gente conhece esse cliente? Cliente hoje um pouco ressabiado, a gente vê uma movimentação muito grande. Não deixe seu CPF, não deixe. Cara, é a opção do consumidor. Vamos deixar que o consumidor decida e você fique com os olhos fixos no consumidor, atentos para toda a jornada dele. E você só consegue fazer isso, Daniel. Ou se você seguir ele, você não vai conseguir seguir todos os clientes que entram na sua loja, ou se você tiver uma forma de se relacionar. Grandes empresas já entenderam isso. Os grandes indústrias já entenderam esse tipo de relacionamento e estão o tempo todo tentando se comunicar, tentando se conectar, seja através de influencers, seja através de campanhas promocionais mais simplificadas. Eu fui numa feira em São Paulo e para eu ganhar uns brindes do stand, tinha que responder um quiz, depois ia lá passar de um jogo. Eu falei, gente, tá muito complicado. O consumidor não quer complicação. Ele quer simplicidade, quer estar com você, quer estar naquele momento com você, mas esqueça essa burocracia exagerada, porque a partir do momento que na jornada dele dentro da sua loja, né, ele começa a ter vários pontos e ele vai lá e descobre que sentado na cadeira dele, tomando a sua cervejinha, ele dá 2 cliques e recebe o mesmo produto em casa, que esse é um ponto que os Estados Unidos têm uma logística muito efetiva.
Porém, a gente tem uma coisa que ajudou sempre no nosso delivery, chama-se as motos. Lá nos Estados Unidos não se usa motos para entrega. E aqui a gente consegue contornar essa dificuldade logística com as motos, que é um grande diferencial competitivo no nosso processo de entrega, quando a gente vê empresas aí como a iFood, por exemplo, utilizando drones não para a entrega final, mas para o processo de acelerar entre os pontos dessa entrega. Então, foco no cliente, foco no consumidor, a jornada dele inteira. Você tem que conhecer a jornada dele inteira. Ah, Roberto, você está falando que você tem que ser fofoqueiro? Eu falo, tem que ser fofoqueiro. Daniel, tem que ir para as redes sociais, tem que, pô, só tá lá dizendo lá o que quer comer, o que está comendo, o que está fazendo, para onde está indo, o que está olhando, o que está gostando, o que não gostou. Todo mundo está nas redes sociais fazendo isso, menos você, menos a sua loja. Então, eu desconfio quando a loja tem muitos seguidores e está seguindo poucas pessoas. Eu falei, olha, esse aqui é um perfil só de vendas. Esse aí não é um perfil que quer conhecer seus consumidores. Ah, você tem toda a razão. Hoje em dia, conhecer o consumidor é fundamental. Ter realmente foco na experiência dele, na jornada dele também é o que faz a diferença. E a questão da fidelização hoje está cada vez mais imprescindível, né? Existe todo um custo para você conseguir novos clientes, a concorrência está tão grande. Então, quando você tem um cliente e você consegue fidelizar ele, você já está alguns passos à frente. E é por isso que estão investindo, qualquer segmento está investindo muito em fidelização, porque é aquela compra recorrente, é aquele cliente que você acaba conhecendo mais dele. Não dá para a gente falar de varejo hoje em dia sem falar de dados e do bom uso dos dados. Então, acho que você conseguiu resumir muito bem aí na sua resposta o que é a tendência atual de varejo. E agora a gente já está meio que se encaminhando para a parte final da nossa conversa. Roberto, queria que você trouxesse para a gente um pouco de olhar de futuro, olhar para frente. A gente fez uma boa análise aqui sobre como está o varejo americano, o varejo brasileiro, semelhanças, diferenças, aquilo que a gente tem ali em comum. E o que você enxerga para frente para que o nosso empreendedor, o lojista que está nos ouvindo aqui hoje, ele fique ligado, não deixe de prestar atenção em algumas tendências para que ele consiga ter um ano de 2025 de sucesso. Traz para a gente aí alguns insights sobre tendências para esse ano de 2025. Olha, vamos começar, Daniel, com o último ponto do que eu falei sobre a questão dos meios de pagamento. Cara, são essenciais a facilidade, a desburocratização do processo de pagamento. Então, você tem um restaurante, para que fila? Tem uma leva de varejistas, de empreendedores e comerciantes que acha bonito ter fila no seu estacionamento, no seu estabelecimento, porque isso era sinônimo de prosperidade. Hoje não é mais. Nós estamos vendo as novas gerações chegando, são gerações digitais, Daniel. O que é geração digital? É aquela geração que ela está acostumada com o fator digital. Como é que ela vai entrar num supermercado 100% analógico e se sentir bem para comprar? Então, o primeiro fator é cuidar dessa questão dos meios de pagamento, trazer um conceito que é do e-commerce para lojas físicas, que é o omnichannel, que é a multicanalidade. Como você quer comprar? Você quer um caixa mais lento, um caixa que não lhe apresse? Temos. Você quer um caixa normal, um caixa que atenda naquela? Temos. Você quer o self-checkout para grandes compras? Temos. Você quer o caixa self-checkout que receba dinheiro, papel moeda? Temos. Essa tecnologia já está aí há anos disponível para o varejista. Então, é possível fazer isso. Toda essa questão de segurança, você tem hoje sistemas de câmeras e softwares que analisam, que ajudam. E mesmo com todas as dificuldades, a gente sabe que as perdas são menores, até mesmo do que lojas físicas comuns. Então, desburocratizar isso, facilitar. Você citou uma rede de farmácias mineira, e eu cito uma rede de supermercados mineira que já está fazendo pagamento com a Íris, né? Então, você não precisa levar a carteira para o supermercado. Ou às vezes você está passando, eita, esqueci meu cartão. Ah, não, eu vou lá, eu tenho o cartão de fidelidade da loja, que esse cartão não precisa mais ser físico, acho que pouquíssimas lojas utilizam cartão físico de fidelidade. Minha íris, a íris do meu olho, né, para quem está nos ouvindo, a íris é da parte ocular, já está cadastrada lá. Eu vou lá, faço a biometria e o pagamento é feito no meu cartão de crédito, débito, que eu tiver cadastrado lá. Então, eu estou dizendo que esse vai ser o meio de pagamento mais usado? Não.
Eu estou dizendo que você tem que estar preparado para atender o seu cliente da melhor forma que puder. Estados Unidos já é tão comum, qualquer loja da Amazon você entra com a palma da mão, né? Então você faz o cadastro da palma da sua mão e você vai lá. A gente teve o caso recente, no ano passado, de uma empresa patrocinadora de um time mexicano que colocou um chip RFID no emblema da camisa do time, porque ela patrocinava o time, mas o pessoal não estava tomando cerveja nos estados por causa da violência e roubos de carteira. O pessoal não estava levando nem celular nem carteira para o estádio. E as vendas caíram. Eles tiveram essa ideia, fizeram todo um trabalho por trás, vendendo as novas camisas com chip. Você vai lá no site, cadastra o seu cartão no site, e aí você chega no estádio e compra cerveja, pipoca, cachorro-quente, sem precisar de carteira nenhuma. Ou seja, essa solução do RFID vai ser para tudo? Não, não vai ser. Mais do que nunca, o consumidor tem uma diversidade nunca antes vista. Se você olhar para sua casa hoje, como eu olho para a minha, senta 4 pessoas para se alimentar, cada um com uma coisa diferente. Isso existia na minha época. Não tinha na minha época isso. Era frango, carne, arroz, batata, acabou. Todo mundo comia. Hoje um come de um jeito, um come um arroz de um jeito. Aqui na minha casa, pelo menos, é assim. E eu sei que eu não sou exceção. Então, a diversidade alimentar, a diversidade de escolhas, a diversidade de opções que hoje existe, faz com que... Aí eu entro naquele segundo ponto que eu comecei lá, né, antes de falar do meio de pagamento, falei das novas gerações. Olho nas novas gerações. Os jovens estão cada vez mais digitais. E o que isso impacta? Impacta que se ele entra numa loja 100% analógica, ele pode não ter uma experiência boa. Foco no preço, cara, isso, olha, ele é relevante dentro da estratégia, mas em algum ponto ele vai se perder, porque você não consegue fazer o tempo todo focando no preço. Porque você não vai convencer esses novos jovens, que são idealistas, são mais conectados à diferença da geração, que a minha geração era ter, essa é ser, a minha geração era comprar, essa é usar. Então, você tem uma mudança no campo geracional aí que vai impactar diretamente, está impactando e vai impactar ainda muito mais no processo das pessoas comprarem. Já para 2025, o que eu aconselho? Cara, olhe os principais sites que a sua família compra. Você, varejista, sua família compra no e-commerce? Seu tio, primo, começa a conversar com eles, vê quais os sites. Entra nesses sites, vê o que esses sites mostram, apresentam e tente levar funcionalidades. Eu vou lançar aqui uma ideia que eu tive na minha último evento, Daniel, que é o carrinho inteligente. A gente vai nos eventos, a gente vê muito, inclusive na NRF, muitos carrinhos com self-checkout. É que você bota, você faz o pagamento ali e já passa direto, já leva para o carro. Eu falo, isso não vai dar certo. Quando eu vi a primeira vez, eu disse, isso não dá certo. Porque o camarada, quando ele estiver lá passando 500, 300 reais, ele já para a compra dele e acabou-se aquela compra por impulso, aquela compra, né, e tal. Mas esse carrinho inteligente, ele pode ser usado, por exemplo, para mapear a loja, para encontrar produtos, para dar sugestões. Eu tenho fidelidade, eu vou lá, coloco minha palma da mão, coloco minha digital, coloco minha senha, meu login, seja o que for para facilitar. E ele já, olá, Roberto, seja bem-vindo, entre aqui no nosso supermercado. Ou você vai querer comprar a mesma coisa que você comprou da última vez? Quero. Aí ele já joga a lista. Olha, esse feijão que você comprou aqui não está na promoção, mas tem outro que está na promoção. E você vai guiando o consumidor digitalmente dentro do supermercado. Então, esses são fatores. Mas todo mundo vai ser uma confusão ali dentro. Não, não vai. Você começa com os clientes prêmios, nem todo mundo vai querer, e aos poucos você vai. E um outro fator, para a gente encerrar aqui, é a questão do delivery. O delivery do Brasil ele é muito bom. Ele evoluiu na pandemia, mas ele ainda tem muito para evoluir. E aí vou novamente para o setor dos supermercados. Eu falo, poxa, cadê aqueles consumidores que estão apressados, precisam fazer compras, mas não querem fazer compras online? O cara vai lá na loja, passa lá, compra, gasta lá os seus 500, 700, R$ 1.000, passa no caixa, faz o pagamento. Quando o caixa entrega, ele dá o cartão fidelidade dele, dá o número dele lá, e ele diz, eu quero para entrega. E ele vai para o seu caminho
e a loja pega aqueles produtos que ele escolheu e leva para casa dele. Então, isso é uma tendência que a gente tem que olhar quais os nichos você pode ter essa possibilidade. Você pode ter esse, que eu acho que é muito, a gente ainda tem muito para evoluir quando a gente fala assim sobre delivery. Ah, que legal, que legal. Bom, o que você trouxe aí para a gente foram vários insights, isso é muito bom para quem está ouvindo, acho que vai ser bom para anotar, para ouvir de novo. Você traz o conceito da personalização do atendimento, o conceito da importância de oferecer alternativas para o cliente, seja em meio de pagamento, seja em produtos, seja em modelo, né, de compra. Eu quero comprar e não levar, eu quero que entregue em casa. Então, acho que o lojista, o empreendedor tem que ficar de olho nisso. Nossa função aqui hoje foi essa, foi trazer um pouco aí de luz sobre modelos norte-americanos, como adaptar isso para o Brasil, um pouco de tendências para o próximo ano. Conversa muito boa e que agradeço muito aí o Roberto por compartilhar com a gente a experiência dele de comportamento do consumidor, a visão que ele teve do varejo norte-americano e trouxe essas dicas aí para o empreendedor brasileiro poder fazer de 2025 um ano de muito sucesso e de bons resultados. Roberto, queria agradecer muito sua presença, pedir para você deixar uma mensagem final aí e deixar seus contatos para quem quiser te seguir, te conhecer melhor o seu trabalho. Daniel, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui falando sobre o varejo, sobre o comportamento do consumidor, que é algo fundamental dentro de qualquer negócio, seja uma barraca de cachorro-quente, seja o maior dos shopping centers que a gente tiver aqui no Brasil. O consumidor é um só. Então, o que compra o cachorro-quente é o mesmo que compra um Porsche, é o mesmo que compra uma bolsa da Gucci, ou seja, é aquele que gasta com viagens, gasta com tudo. O consumidor é o mesmo. Então, a gente entender como esse consumidor escolhe, decide, processa, é fundamental dentro do processo, qualquer estratégia de vendas e de marketing de qualquer empresa, principalmente do varejo. Muito obrigado pelo convite. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, Roberto James RJ no Instagram. Lá tem o meu link, lá tem todos os links. Eu tenho um blog, todo dia tem textos novos sobre varejo. Eu tenho um canal também no YouTube, Roberto James. Pode procurar, canal da RJ, pode procurar lá. Tem muitos insights, muito bate-papo. E também tem rodado esse país, Daniel, com palestras muito focadas na questão da mobilidade das novas gerações, como a mobilidade impacta diretamente no consumo, que isso é um outro fator importantíssimo que o varejo tem que começar a olhar. A forma como as pessoas se movem impacta diretamente na forma como elas compram. Então, isso é um ponto essencial aí. E tem participado de bastante rádio, TV, podcasts e tendo trazido aqui um pouco desse conhecimento e fico à disposição também, sempre que precisar, Daniel, pode me chamar que vai ser um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado, Roberto. Muito bem. Conversamos hoje com o Roberto James, especialista em comportamento de consumo, e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.